Essa parte desse segundo momento, como está previsto lá no programa, o módulo 2, trata de uma visão comparada entre educação clássica e educação contemporânea. Eu coloquei essas imagens aí, eu acho que elas dizem bastante coisa, não é? Uma das características da educação clássica é a centralidade na criança, a centralidade no educando. Algumas aulas que eu tive na faculdade, fiz psicologia, e tive didática do ensino superior, e tive políticas públicas oficiais, né, políticas públicas educacionais, e me parece que continua o mesmo discurso nas faculdades de pedagogia, é que toda educação tradicional é ruim, toda educação moderna é boa. E aí sempre aquela crítica, a educação tradicional é centrada no conteúdo, tem a ideia da educação bancária, que você deposita o conteúdo, depois vai lá sacar, né, a ideia de banco, de depósito e saque, você saca o conteúdo na hora da prova, e depois a criança, o adolescente, o adulto não sabe mais nada, como se isso fosse educação tradicional. A palavra clássica quase não se ouve nos cursos de pedagogia, nos cursos de didática, nos diferentes cursos de licenciatura, pelo menos até onde eu estudei, com as pessoas com as quais eu conversei, não se ouvia falar em educação clássica. Estou errada, é assim mesmo, né? Então, assim, educação ou é moderna e é boa, ou é tradicional e é ruim. Nós estamos propondo que todas as coisas que nós formos estudar, nós façamos uma visão comparada entre o clássico e o contemporâneo, entre o clássico e o moderno, tudo isso como método. A educação para a integridade precisa ter algumas premissas, e a cultura da integridade precisa ter essas mesmas premissas. Uma delas é definir conceitos, outra é fazer linha do tempo dos conteúdos com os quais estão trabalhando. Essa linha do tempo não pode começar no século passado, tem que começar lá atrás e caminhar para a gente entender o que se desvirtuou no século XIX e qual o resultado dessa distorção, e para nós entendermos onde estamos, para poder saber o que fazer, o como fazer daqui para lá. Então, quando nós fazemos essa linha do tempo de qualquer assunto, família, governo, educação, saúde, conceito de história, conceito de geografia, conceito de matemática, conceito... Quase todas as coisas, quando nós vamos estudar, nós passamos por uma linha que chega na final do século XVIII, começo do XIX, Alemanha, começam algumas coisas ali que são marcos de destruição mesmo. Eu fiz esse estudo pela primeira vez quando eu tive que dar uma disciplina que era visão de educação, alguma coisa assim, abordagens educacionais, visão sociológica, histórica, antropológica, pedagógica, não sei o quê, tinha assim todas as coisas, né? Tá. Usando esse método, vamos definir pedagogia, vamos definir sociologia, vamos definir antropologia, vamos definir história, porque visão histórica e tudo. Definimos. Agora, vamos ver a linha do tempo dessas disciplinas. Quando é que começa a sociologia como ciência? Século XIX, na Alemanha. Quando é que começa a pedagogia como ciência? Século XIX, na Alemanha. Quando é que começa a antropologia como ciência? Século XIX, na Alemanha. Opa, tem alguma coisa estranha aqui, né? Não existia nada antes da Alemanha, século XIX. Quando é que começa a ideia de que a história é uma ciência? Sabem onde? Que a história é criada como ciência? Século XIX, na Alemanha. Não tem história antes do século XIX na Alemanha? A ideia é que é fundada a ciência, e aí tem os progressos. Quando nós fazemos uma linha do tempo de todos esses conteúdos, isso é visto como um avanço. No século XIX, na Alemanha, surge a ciência, a antropologia, que passa a valorizar o homem. A mulher passa a ser valorizada, a história passa a ser valorizada, a geografia passa a ser valorizada. Antes, a geografia era vista como estudo da Terra, agora é estudo do homem na Terra, agora passa a ser uma geografia política. Então, muita atenção com essa linha histórica e esse foco no século XIX, na Alemanha, como essas ciências são marcos de alguma coisa que representa semente, né? Nós estamos colhendo os frutos hoje.
Portanto, ao falar educação clássica e educação contemporânea, nós vamos pegar esse século XIX na Alemanha como referência, como divisor de águas mesmo, para estudarmos o antes disso como educação clássica e o depois disso como educação contemporânea. Se vocês digitarem no YouTube educação prussiana, vocês vão encontrar alguns videozinhos que mostram assim como que é como se uma linha de montagem fosse iniciada, e agora as crianças entram de um jeito e saem de outro. Uma linha de montagem com controle de qualidade, né? As crianças precisam ser niveladinhas, as crianças precisam aprender todas o mesmo conteúdo, faz a prova e nivela, né? Se passou, vai em frente, se não passou, fica. Mais tarde, corta-se isso, né? Já nas últimas décadas, a ideia de aprovação continuada, chegando mesmo a nivelar muito por baixo, porque aí a criança já não aprende, mas a si mesmo passa, e depois não aprende nunca mais, porque quando chega na época de reprovação, ela já não sabe ler, já não sabe escrever, mas ela já está na quinta série, já está na sexta, faz trabalho em grupo, as provas são um xizinho, e passa de qualquer jeito, e nós temos o que hoje? Nós temos mestres e doutores que não sabem ler e escrever, mas isso é um pouco o assunto já lá para frente. Estou querendo introduzir o assunto da visão comparada numa educação clássica, centrada na criança, na família ou na comunidade, quando eram escolinhas pequenas, escolas paroquiais. Existe a ideia da escola de um cômodo só, one room school, a escola de um cômodo só, que tinha uma professora só, mas tinha o aluno que está começando, tinha um aluno que está lá na frente, já sabe ler, já sabe como é que essas escolas funcionavam, e elas eram base para muita coisa. Então, o que eu vou fazer aqui é trabalhar um pouquinho essa comparação citando pessoas, mostrando como a educação era até alguns séculos, até um século e pouco atrás, e como ela está agora. Nós podemos ver aquela imagem terrível ali, né, do pai levando a criança com um brotinho ainda, com inspiração, a criança criativa, querendo fazer coisas, mas ela vai ser entregue ali na escola e vai ser cortado mesmo. Todas as tentativas de individualidade vai aparecer uma coisa massificada. Vou precisar sair daqui de perto para ficar mais livre. O desafio que eu coloquei aqui para comparar essa educação clássica com a moderna, em vez de pegar a educação clássica lá na origem do cristianismo, Clemente de Alexandria, Orígenes, esses chamados apologetas que já trabalhavam com um pouco da visão grega e romana de educação, mas agora introduzindo conceitos da educação hebraica e da interpretação do Evangelho, das cartas paulinas e da visão de educação que eles tinham, e surgiu mesmo uma educação clássica característica do mundo cristão ocidental que vem se desenvolvendo desde então, desde os primeiros séculos da era cristã. Não temos tempo para passar por essas vertentes. Tem uma pessoa em particular que eu gosto muito quando falo de educação clássica, que é São Boaventura, no livrinho que está ali para vender, Componentes Essenciais da Educação, eu falo dele, do São Boaventura. Na verdade, ele desenvolve alguma coisa que Hugo de São Victor escreveu num livro chamado Didascalion, escrito em 1127. 1127, falando de educação clássica. Então, não é nada assim, educação tradicional é assim, ruim, educação clássica é diferente de tradicional, mas nós podemos usar o tradicional como sendo o clássico, o que é excelente. Aliás, a palavra clássico ela era utilizada para mostrar aquilo que tem excelência. A palavra clássico utilizada em contraste com o que é vulgar, com o que é ordinário. Tem o ordinário, o vulgar, e tem o clássico, tem o que é bom. Eu não vou trabalhar com esses conceitos mais antigos, vamos falar já de como Calvino, em Genebra, 1559, quando ele começa educar as crianças com aquela visão de educar para formar o cristão erudito, que conhece bem as escrituras sagradas e que conhece bem as leis da sua nação. O desafio dele é popularizar essa educação clássica. Porque a educação clássica, eu não consigo falar sem ir lá atrás, né? O meu ideal de visão histórica de todas as coisas sempre me puxa um pouco para trás.
Só para clarear isso, a educação clássica era centrada assim, em artes mecânicas e artes liberais. As artes mecânicas, de acordo com o Hugo de São Victor e o São Boaventura, eles classificam tudo que é necessário para a existência como artes mecânicas, até a medicina, o direito, o teatro, a dança, classificado como artes mecânicas. Artes mecânicas, nutrição, alfaiataria, sapataria, navegação, agricultura, tudo arte mecânica, porque é necessário para o corpo, é necessário para a sobrevivência. Teatro, dança, é necessário? Como assim? Ele diz que é necessário para o consolo do homem. Então, é arte mecânica porque é necessário. O que é que sobra para as artes liberais? As artes liberais eram as artes para o homem livre, para o homem assim, despreocupado da sobrevivência, medicina, sobrevivência, saúde, remédio, preparo, comércio, navegação, despreocupado do que é dessa vida terrena, necessário para a vida, para a sobrevivência, para o consolo, para o lazer, fica aquilo que é o interesse do homem livre, as artes liberais. Artes liberais só para o homem livre, que tem tempo para se dedicar aos estudos de coisas mais elevadas do que aquilo que é básico do dia a dia. Que coisas são essas? As artes liberais eram 7, 3 eram chamadas do trivium, e depois a outra parte, quadrivium. Isso tem mais lá para frente o trivium, nós vamos falar um pouquinho mais dele. Mas o trivium é gramática, lógica e retórica, e o quadrivium entra música, geometria, geologia, astronomia. No contexto anterior à Reforma Protestante, quem é que poderia se dedicar a essas artes liberais? Só os nobres mesmo, aqueles pais que podiam pagar um tutor para os seus filhos, que podiam investir nisso. Não precisa estudar para ganhar a vida, não precisa estudar medicina, lei e tal, vai estudar gramática, lógica, retórica, vai estudar matemática, vai estudar música, vai estudar astronomia. Calvino se propõe o desafio de popularizar a educação clássica, popularizar as artes liberais. Então, além do sapateiro cuidar do sapato, fazer sapatos e aprender uma arte mecânica, ele também pode aprender gramática, pode aprender lógica, pode aprender retórica. E o magistrado e o lar seriam os responsáveis por essa educação liberal, mas a igreja deveria organizar, realizar, dar o espaço, treinar os professores e supervisionar a tarefa educacional. E olha o currículo, olha o que os meninos estudavam. Eles tinham 60 horas de aula por semana, não era classe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, era o contrário, começava da 7ª, né, entrava nos primeiros anos, era classe 7, depois 6 e 5, 4, 3, e a 1 era a classe mais elevada. Na classe 7, eles estudavam do alfabeto à leitura do francês fluente, ali com 7 anos de idade. Né? Classe 6 e 5, estudavam já o trivium, a gramática, a lógica e a retórica começava ali. A gramática latina, e olha quem que eles estudavam. Textos simples de latim, como Virgílio, Cícero, Ovídio, né? Coisas simples assim. São meninos de fala francesa, lá em Genebra, mas eles estão estudando latim para entender melhor a língua, aprender melhor a língua francesa. 4, início da gramática grega, classes 3 e 1, muito latim, abundância da gramática latina, o que mais? Literatura grega, e eles faziam um exame final, que era um ensaio. O ensaio era escrito em francês. Se fossem aprovados, traduziam o ensaio para o latim. E eu já vi essa frase em vários textos que eu li sobre história da educação, reforma e educação. Encontrei isso num texto do Dr. Nicodemos, encontrei num texto do Dr. Heber Carlos de Campos. Eu não encontrei quem é que disse isso, mas vários autores dizem que era comum se dizer que os meninos de Genebra falavam como os doutores da Sorbonne, porque lá na Sorbonne a visão de que a educação mecânica é para todo mundo, a educação clássica só, a educação liberal, as artes liberais só para uns poucos, e agora Genebra trazendo essa educação clássica para todo mundo.
E aí nós temos, já em 1750 e alguma coisa, ainda me atrapalho com algumas datas aí, um menino de 14 anos, órfão, nascido numa ilhazinha, lá nas Índias Ocidentais, né, seria uma ilha do Caribe hoje, um menino bastardo, porque imagine uma mãe divorciada há 250 anos atrás. O divórcio não era regulamentado, ela tinha se casado novamente com o pai desse menino, esse casamento não era reconhecido, não era válido. Então, um menino que não podia se matricular numa escola paroquial, toda a educação que ele teve foi em casa com a mãe tinha uma livrariazinha, ela vendia livros, e esse menino alfabetizado pela mãe, lendo os clássicos, lendo Ovídio, Virgílio e etc., a história de Alexandre e tal, ele desenvolve uma erudição muito significativa. O pai abandona a mãe quando ele está com 12 anos, a mãe morre, ele fica órfão, ele vai morar com um tio, o filho desse tio, o primo dele, se suicida. Imagine a tragédia dessa criança, né? Imagine uma criança com 12 anos, 13 anos, nos dias de hoje, com essa história familiar. Mas esse menino que tem essa bagagem, né, as artes liberais, ele sabe ler bem, ele sabe gramática bem. Com 14 anos, ele está trabalhando como secretário de um comerciante. Esse comerciante fica doente durante 6 meses. E esse menino, com 14 anos, sozinho, mantém o negócio funcionando. E tem registros assim do câmbio que ele fazia, do dinheiro, dinheiro de um país que entrava, dinheiro que ele tinha que fazer conversões e tal. Depois de 6 meses, ele escreve uma carta dessa para um amigo dele. Olha o que ele escreve. Confesso minha fraqueza, Ned. Minha ambição é prevalente, de forma que eu rejeito a mediocridade e a condição de secretário ou similar à qual minha condição me condena. De boa vontade, arriscaria minha vida, embora não o meu caráter. Não é lindo isso? Um menino de 14 anos arriscaria a minha vida, mas não o caráter, para elevar a minha condição. Eu não sou filósofo, você sabe. E pode ser dito, com justiça, que estou construindo o castelo no ar. Minha tolice me deixa envergonhado. E eu te imploro que você a esconda. Coitado dele, né? Não sabia que nós aqui hoje estaríamos falando do que ele escreveu para o colega e pedindo para o colega não contar para ninguém. Minha tolice me deixa envergonhado, te suplico que você esconda. Ainda assim, Ned, esquemas bem-sucedidos são possíveis quando o projetista é constante. E eu devo concluir dizendo que meu desejo é que haja uma guerra. Esse menino de 14 anos está assim, se tiver uma guerra, é o melhor dos mundos, porque eu vou conseguir fazer alguma coisa menos medíocre do que ser um secretário, mexer com dinheiro, mexer com câmbio, mexer com... Ele não tinha noção do que estava esperando por ele. No 1774, 4 anos depois dele ter escrito aquela carta para o amigo, ele escreve um artigo para um jornal em Nova York. Como é que ele foi lá dessa ilhazinha para Nova York? As pessoas da ilha, o patrão, o chefe, ele voltou, estava bem de saúde, disse: esse menino tem futuro, ele deve ir para o continente. E ele foi, ele entrou na universidade e começou a guerra. Né? Começa a guerra da independência americana. E ele escreve num jornal esse texto. Pode ler, Nancy, por favor. A única distinção entre liberdade e escravidão consiste nisso. No primeiro estado, o homem é governado pelas leis, às quais ele dá seu consentimento, seja pessoalmente ou por meio de seu representante. No último estado, o homem é governado pela vontade do outro. Em um caso, sua vida e propriedade lhe pertencem. No outro, tanto a vida quanto a propriedade dependem do prazer de seu dono. É fácil discernir qual dos dois estados é preferível. Nenhum homem consciente pode hesitar em escolher ser livre em lugar de ser um escravo. 1774, um aluno da universidade, com 18 anos de idade, escreve esse artigo para o jornal, que tem outros detalhes, né? Só tirei esse trecho. O que é que um menino de 18 anos escreve hoje?
quando nós olhamos as pérolas do Enem, a gente tem uma amostra, né? Pode ir adiante. Aqui uma menina, Phyllis Whitley, que foi capturada na África com 7 anos de idade. Com 8 anos, ela foi adquirida por uma família em Boston. E a família a ensinou a ler, a escrever, não é a rabiscar o nome, a escrever de qualquer jeito. Ensinou grego, ensinou latim, aquele programa da educação clássica. E dos 8 aos 12, ela estudou nessa casa, com essa família. E, com 12 anos, um livro de poemas dela foi publicado na Inglaterra, pela Sociedade Abolicionista. Ela foi levada à Inglaterra para que os abolicionistas pudessem defender melhor o seu argumento de que os negros também pensavam e eram inteligentes e eram tão humanos quanto os brancos, num contexto de prevalência, né, da ideia de que os africanos poderiam ser escravizados à vontade. Então, William Wilberforce luta pela abolição da escravidão, primeiro pela proibição do tráfico e depois para a proibição da própria da escravidão, né, da condição de escravo. Tem um filme maravilhoso que fala disso. Quem é que já assistiu? Amazing Grace. Assistiu, Maurício, viu? Numa sala de aula, né, Maurício? Assistimos na escola dominical. Amazing Grace é o nome original, o nome em português é tradução literal, né? Tradução literal, é Jornada para a Liberdade. Tradução literal de Amazing Grace. Jornada para a Liberdade, mas é um filme fantástico. Amazing Grace, por causa da música, Amazing Grace aparece no filme John Newton, que escreveu a letra da música Amazing Grace. Ele diz que a melodia é desconhecida, porque a melodia é como se ele tivesse tirado a melodia dos gemidos dos escravos que ele transportou no navio dele. John Newton foi traficante de escravos durante 20 anos, se converteu, se tornou um abolicionista. William Wilberforce era menino quando John Newton foi pastor do próprio Wilberforce. E o Wilberforce foi um dos grandes defensores dessa bandeira mesmo da liberdade para os escravos. O livro da Phyllis Whitley contribuiu muito para o trabalho deles. Uma criança educada de forma adequada há mais de 250 anos atrás, com a educação clássica. Mais um exemplo, vocês poderiam dizer assim, ok, está falando de exceção, né? Está falando daquele menino. Quem que era aquele menino? Não falei. Alexander Hamilton, que se tornou mais tarde o braço direito do George Washington, e se tornou depois o responsável pela economia, pelo tesouro da nação americana em formação. Mas, se nós estamos falando de exceções, estamos falando da Phyllis Whitley, que era escrava, ficamos falando do menino pobre lá da ilha do Caribe, que é o Alexander Hamilton. Parece assim, a exceção sempre existe, não dá para a gente comparar a educação clássica usando exceções. Então, eu trouxe essas referências para compararmos essa educação clássica, trazendo mais exemplos. Esse livro, A Serva de Abigail Adams, eu tenho esse livro, é um livro que tem trechos de cartas e de diários de uma menina que, com 13 anos, trabalhava na casa da Abigail Adams e John Adams. John Adams foi o segundo presidente dos Estados Unidos, Abigail a esposa, e eles foram os pais do 6º presidente dos Estados Unidos, os pais do John Quincy Adams. E uma menina de 13 anos trabalhando na casa dos Adams, ela já trabalhou na Casa Branca, ela começa a trabalhar com eles quando eles estão na Filadélfia, a sede do governo americano é Filadélfia, no começo, e a Casa Branca está sendo construída. Ela muda para a Casa Branca quando é tudo barro em volta, uma casa ainda inacabada. E ela escreve coisas preciosas para um irmão de 16 anos que trabalha como aprendiz num print shop, numa gráfica, seria, né? Então, nós temos aqui uma menina que não é de família nobre, não é uma superdotada, assim, o Alexander Hamilton era superdotado, era super inteligente, não, era uma criança que estudou em casa com a mãe e que tinha livros, bons livros ao seu dispor. Essa menina aprendeu a ler bem, aprendeu a escrever bem, e tinha
alguns livros ao seu dispor e trabalhava fazendo limpeza, cuidando da casa. Ela fala como a senhora Adams é exigente, etc., mas ela também fala dos livros que ela recebe, dos cadernos que ela recebe. Benjamin Franklin. Quem que é Benjamin Franklin? Por que é que o Franklin está aqui como exemplo de educação clássica? Cientista, inventor do para-raio, o que mais? Hã? Não, não é o presidente Franklin. Mas é político também, Benjamin Franklin. Ninguém lembra mais do Benjamin Franklin? Um dos autores da Constituição Americana. O que mais? Benjamin Franklin também estava presente na convenção que decidiu pela redação da Carta da Independência. Então, da Filadélfia. A Carta da Independência foi redigida, em última instância, pelo Thomas Jefferson, mas tem muita coisa do Franklin ali, né? Ele pontuou muitas coisas. E o Benjamin Franklin estava na França, conversando com o rei. Foi ele que o rei recebeu e ouviu quando o rei da França concedeu auxílio aos rebeldes americanos. Então, ele também, como diplomata lá na França, articulando a ajuda da França para o processo de independência. Depois de ter declarado a independência, anos de guerra, quase que a coisa, o caldo entorna, mas até que a Inglaterra depõe as armas e o país seja realmente declarado livre. Tem muito trabalho, muita diplomacia, e o Benjamin Franklin é esse estadista, esse diplomata. Como cientista, não foi só o para-raio que ele inventou uma série de coisas, né? Trabalhou muito com eletricidade e tal. Quantos anos vocês acham que o Benjamin estudou? Onde é que ele fez mestrado? Onde é que ele fez doutorado em eletricidade para inventar o para-raio? Onde é que ele fez doutorado em ciências políticas internacionais para ser um diplomata lá na França? Tem mais coisas. Ele teve um jornal. Durante muitos anos, ele foi dono de um jornal e ele escreveu um almanaque chamado Poor Richards. Durante 25 anos, ele publicava anualmente um jornal com alta filosofia, né, com pensamentos que fazem parte do vocabulário, dos provérbios populares dos americanos até hoje. Bom, Benjamin Franklin, ele era o 17º filho de uma família imensa, né, uma família com 17 filhos. Ele era o caçula dessa família. E ele estudou 2 anos numa escola paroquial. Dos 8 aos 10 anos, ele estudou numa escola paroquial, na escola ali, ao lado da igreja, naquele modelo calvinista. E depois, autodidata. A educação clássica era essa capacitação para a pessoa ler bem, escrever bem, pensar bem, e depois passar o resto da vida estudando. O Benjamin Franklin, aos 12 anos, ele tinha uma prática com um amigo. Eles decidiam assim, dessa vez eu vou ser contra, e você vai ser a favor. Não, não, deixa eu ser a favor, deixa eu ser contra, e você a favor. Eles inventavam alguma coisa e decidiam que um iria defender um argumento favorável, o outro seria contra, e aí eles não se viam por muito tempo, né? Não tinha WhatsApp, né? Não tinha internet, era carta mesmo. Aí eles estudavam um assunto, escreviam a carta. O Franklin, pelo menos, passava limpo a carta dele, porque ele guardava uma cópia com ele e enviava a outra cópia para o amigo. E treinava toda a oratória, toda a retórica que ele tinha, escrevendo sobre um argumento, defendendo ou contradizendo um argumento só para debater com um amigo de 12 anos. Esses eram os meninos de 200 e tantos anos atrás. O Franklin nasceu em 1705. 1705. Um dia, o pai do Benjamin Franklin encontrou as cartas, tanto as que ele recebia do amigo, quanto as que ele escrevia. E o pai leu as cartas. E o pai, sem entrar no mérito da argumentação, ele chamou o filho e disse: não quero entrar no mérito do assunto mesmo, mas só quero fazer 2 comentários. Primeiro, o seu argumento é muito bom. Você é muito melhor em argumento do que o seu amigo, mas o estilo do seu amigo é muito melhor que o seu.
O que o Benjamin Franklin fez? Vou melhorar meu estilo. Para passar no vestibular? Para conseguir tirar nota na prova? Para conseguir... Não, por questão de dignidade, né, de honra, por questão de interesse mesmo. Eu quero melhorar o meu estilo. Ele comprou um livro que era assim, considerado o expert em estilo literário da época. Ele começa a escrever, ele copia coisas em papel, assim, eu diria papel de pão, mas não tinha papel de pão, né? Não sei que papel era esse. Ele copiava em folhas avulsas trechos desse livro. Ele recortava os parágrafos, embaralhava os parágrafos e tentava organizar os parágrafos novamente para entender a função de cada parágrafo naquele texto que tinha aquele estilo tão primoroso. Imagine como esse menino estudava. Ele não tinha mais nada para fazer, né? Não tinha que fazer prova, não tinha que ir para a faculdade. Então, ele podia estudar livremente, né? Como um homem livre, dedicado às artes liberais. É isso? Não, Benjamin Franklin trabalhava o dia inteiro no print shop do irmão dele. Ele trabalhava já a partir dos 12 anos como aprendiz nessa gráfica do irmão. Ele fazia isso à noite ou na hora do almoço. É exceção? Talvez em algumas coisas ele seja exceção mesmo, uma dedicação aos estudos, assim, é um interesse brilhante mesmo. Ele inventou meios lá de economizar dinheiro, comprar livros e separar tempo. O irmão levava os aprendizes para almoçarem na casa de uma senhora, porque o irmão era solteiro. Ele disse, quanto é que você paga para ela? Ah, paga metade para mim, que eu mesmo cozinho. E aí, com metade do que o irmão pagaria para ele comer fora, ele comia em casa, ele mesmo preparava. E aí ele disse que, além dele economizar metade do dinheiro, porque ele comprava livro, a metade do que pagava lá fora era suficiente para ele. A metade do que o irmão dava para ele era suficiente para ele comprar material, sobrava metade para comprar livros ainda. E ele dizia, metade do tempo que eu gasto para ir, almoçar, ficar conversando e voltando, eu já preparei a minha comida, eu já comi, eu posso ficar estudando. É esse menino que se torna esse gigante, né? Que a gente pode falar mais do Franklin? Ele, com 16 anos, já 4 anos trabalhando ali como auxiliar de tipografia desse irmão, de repente ele escreveu um texto que ele achou que estava tão bom, o texto que ele escreveu, que ele resolveu colocar no envelope, colocar embaixo da porta lá do jornal, com um pseudônimo, para ver o que iam achar do texto dele. E o irmão e os membros lá do conselho do jornal leram o texto, acharam que era tão bom o texto dele, que publicaram com o pseudônimo de uma mulher de 40 anos, de Boston. Ele se apresentou lá como um menino de 16 anos, se apresentando dessa forma. Durante 6 meses, os textos dele foram publicados. Ele diz que ele começou a duvidar da inteligência das pessoas que analisavam os textos dele, né? Porque as pessoas achavam brilhante o que ele estava escrevendo, e ele achava assim, parece que não tem nada tão essencial assim. Quando o irmão descobre, ao invés de ficar orgulhoso, né, meu maninho, meu irmão, tal, o irmão dá uma surra nele, ele foge de Boston, vai para Filadélfia, e ele consegue ter o próprio jornal, e é nesse jornal que ele publica muita coisa, inclusive esses almanaques, né, o Poor Richard. E essas autobiografias fazem muita diferença quando nós comparamos com os nossos meninos de hoje. George Washington Carver. Hannah Cooper é a autora das cartas que eu li, né? A funcionária lá da Abigail. John Quincy Adams, filho do John Adams, também é educado em casa. O pai nas lutas pelo Congresso, pela liberdade, participando de um Congresso Continental, que era as articulações das 13 colônias, e muita viagem, muito distanciamento de casa. Ele aprendia em casa. Chegou a ter um tutor, mas grande parte do aprendizado era com a mãe, que levantava às 5 da manhã, e ele também, das 5 às 7 da manhã. A mãe preparava o pão do dia, amassa o pão, deixa crescer, põe no forno a lenha, assa o pão. 7 horas da manhã o pão está pronto, o café da manhã está pronto. Era o tempo em que ele lia a história antiga, que ele lia a gramática, que essa mãe ensinou para ele o que se aprenderia normalmente nessa idade.
mais tarde, com 10 anos, ele escreve uma carta primorosa. As cartas dele estão na internet. Todo mundo que quiser ler inglês, se tiver interesse, vai encontrar tudo isso que eu estou falando na internet. Uma das cartas do John Quincy para o pai, aos 10 anos de idade, é: pai, eu sou muito... divago muito, a minha cabeça ainda está cheia aqui de preocupação com doces e ovos de passarinho. Me ajuda a ter mais concentração nos estudos, coisa desse tipo. Ele escreve: por favor, papai, se você puder me comprar, se o senhor puder me comprar um caderno para que eu possa registrar as coisas que eu vou lendo, talvez eu tenha mais facilidade de fixar na minha mente. É isso que ele escreve com 10 anos de idade. George Washington Carver. Quem é que já ouviu falar desse nome? George Washington, tudo bem, mas esse Carver veio para atrapalhar, né? Quem que levantou a mão? Quem? Me diz quem foi o Carver. Aham. Foi você que escreveu sobre ele? Foi? Mesmo? Uau! Adriana, né? Adriana foi minha aluna num curso de Fundamentos Cristãos da Educação aqui no Mackenzie. Adriana, eu preciso te falar, eu conheci o George Washington Carver através do seu trabalho. Que fantástico ter você aqui hoje. Eu recebi o trabalho escrito, a biografia do Carver eu nunca tinha ouvido falar. Então fala, você é autoridade. Ele foi um cientista e ele ia provar a respeito das sementes, né? E ele sofreu várias situações, porque não era fácil, né, naquela época, ele era negro. E, bom, no final das contas, ele conseguiu, né, com muita luta e dificuldades, mas ele conseguiu chegar à universidade, sofrendo ataques, e no final ele consegue provar, né, a teoria dele. E aí é conhecido até hoje nos Estados Unidos, né? Então, George Washington Carver era escravo. Sabe aquela ideia que eu disse que todo mundo tinha que aprender a ler para todo mundo, inclusive os escravos tinham que ser alfabetizados, porque a teologia da época dizia que o Senhor é responsável diante de Deus pelos seus filhos e seus familiares e tal, e inclusive pelos seus servos. Ele precisa aprender, ensinar a ler, para que até o servo seja salvo, aprenda a ler as Escrituras. O George Washington Carver é escravo. Ele, final do período de escravidão, aí ele ainda está como escravo. A família de quem ele é propriedade, a família vai à falência. Ele fica escondido num poço seco, né? A dona dele, a proprietária, coloca ele no poço, a hora que vem os credores para levar todas as propriedades, na hora de levar embora tudo que é de valor, carro, máquinas e etc., os credores. E ela o esconde, porque senão ele seria levado pelos credores como propriedade também. E depois ele passa a cuidar desse casal. E ele ama botânica, ele estuda sozinho, ele sabe ler e escrever, ele estuda muito botânica e ele vai para a universidade, termina o período de escravidão. Claro que ele sofre muito, mas ele se torna professor universitário. Tem vários vídeos também, digitar na internet, no YouTube, vocês vão achar vídeos do George Washington Carver. Ele diz que ele teve um sonho. Uma certa noite, lá já na universidade, ele teve um sonho que Deus aparecia para ele e dizia assim: o que você quer saber? E ele dizia para o Senhor: eu quero saber tudo sobre o universo. E Deus disse para ele: tolice, você não vai saber tudo sobre o universo nunca. E ele disse: mas então eu quero saber tudo sobre o ser humano. E Deus disse para ele: impossível, ninguém vai conseguir saber tudo sobre o ser humano. Aí ele olha por perto e ele pega um amendoim. E ele diz: então eu quero saber tudo sobre o amendoim. E Deus disse: isso está ao seu alcance. Isso você é capaz. E ele começa a pesquisar sobre o amendoim. Ele patenteou 300 formas de uso do amendoim. Inclusive tintas e equipamentos automobilísticos feitos a partir dos óleos extraídos do amendoim. Esse é um exemplo da educação clássica. Dentro de casa, aprendendo a ler bem, aprendendo gramática bem, aprendendo a raciocinar. E essas pessoas foram moldadas assim. Olaudah Equiano também aparece no filme
Amazing Grace, que conta a história do Wilberforce. O Equiano também é um escravo, também ensinado pelo seu senhor, também conseguiu a sua liberdade, lia grego, lia latim, escrevia muito, escreveu um livro que foi vendido assim 50 mil cópias durante um mês em Londres pela Sociedade Abolicionista, fruto da mesma educação clássica. A educação era a responsabilidade da família e da igreja. E a educação americana, em 1776, ela tinha esse resultado, mais elevado nível educacional de um povo em toda a história da humanidade. Essa é uma frase que a gente encontra no próprio texto do John Adams. Ele disse: vocês viajarem, ou qualquer viajante estrangeiro que chega aqui na nossa nação se espanta de ver o nível de erudição das nossas crianças, das nossas mulheres, até dos servos. No livro 1822, escrito pelo Laurentino Gomes, sobre a independência do Brasil, o Laurentino cita essa fonte. Ele cita que o John Adams escreveu isto num documento, mostrando que, no Brasil, tinha 2% de alfabetizados, em 1822, e lá nos Estados Unidos não tinha analfabetos, nem mesmo entre os escravos. O que acontece lá? Precisamos caminhar. Essa aqui é o Alexander Hamilton, que eu mencionei logo no início, né? Qual é a diferença entre os meninos de 200, 250 anos atrás e os nossos meninos de hoje? Pode ir adiante. Pensaram que eu ia colocar as pérolas do Enem aqui. Eu pensei em colocar também, não pus, não. Coloquei uma vez e tirei. É triste, as pessoas riem, mas tem coisas tristes, né? Muito tristes. As pessoas estão escrevendo, e não é só no Enem, não é só no vestibular. Nós vemos em todos os lugares o nível de erudição caindo. Então, a gente precisa entender isso. Até 1837, essas leis exigiam que a criança fosse ensinada, mas os pais e as igrejas eram responsáveis. 1837, a criação do primeiro Conselho Estadual de Educação, agora é o conselho que é responsável, não mais a família. Aqui, um livro que também está disponível, esse The Grab of Power, a tomada do poder pelo NEA, National Education Association, conta essa linha do tempo. Tirei de lá. 857, a fundação do NEA, que é fundada com um outro nome, acho que é Teachers Association, alguma coisa assim, e depois passa para ser National Education Association. 1912, há um treino de professores para iniciar a educação sexual nas escolas públicas. 1912. 1913, é formada uma comissão, e nesse livro, Tomada do Poder, fala que essa comissão era formada por professores e por estudantes, preferencialmente estudantes que não iam bem na escola, preferencialmente estudantes de caráter duvidoso. Não sei bem como é que foram selecionados esses estudantes, mas, olha, vamos preparar um novo Programa Nacional de Educação. 1913 começa, 1918 está pronto, 5 anos para ser elaborado um Plano Nacional de Educação para a educação elementar, para estruturar, não elementar, o secundário. E alguns livros desses triunfalistas começam a dizer: até 1918 tinha só isso de criança no ensino secundário, depois fica isso, uma estatística bem elevada, aumenta muito, e como se tudo isso fosse muito bom. A gente vê essas estatísticas até hoje. O problema é o que aconteceu com essa educação que foi sendo ampliada, muitas pessoas agora têm acesso, e o que é que aconteceu? Como é que esse documento, elaborado nesses 3 anos, estabeleceu alvos educacionais para o ensino secundário a partir de 1918? Eles estabeleceram 7 eixos para a educação, ou 7 princípios. Às vezes aparecem documentos como princípios cardinais para a educação. Olha o primeiro princípio, a ideia de saúde. Então, na educação, a partir da escola secundária, 5º ano, 6º ano, as crianças precisam ter aulas sobre saúde. O foco já é a educação sexual. Já tinha começado em 1912,
13, 14, 15, 16, 17, 18, isso está sendo elaborado. Agora tem um programa de educação sexual a partir de 1918. Estamos há 100 anos disso. O eixo 2, controle dos processos fundamentais. Eu traduzi todo esse eixo, e o que fala é que, a partir de agora, 1918, todos os materiais utilizados em escola e sala de aula têm que ser revisados, atualizados, modernizados. Os livros anteriores são considerados suspeitos. Os livros anteriores já não têm validade. Agora tem uma nova visão de história. A história não é importante conhecer a história, é importante fazer história. Então, por que estudar história dos peregrinos? Por que estudar história dos founders? Por que estudar história, ler a história de Alexandre o Grande, de fulano? Por que estudar Ovídio? Por que estudar... os conteúdos fundamentais são língua inglesa, aritmética, história, geografia e ciências, e é necessário escrever livros mais adequados. Num outro livro que trata desse assunto, o autor diz que, a partir disso, é muito fácil nós constatarmos que, até 1910, todas as crianças na escola elementar aprendiam coisas que, a partir de então, nunca mais é ensinado nem nas universidades. Nem nas universidades. Nós teríamos que dizer, até 1910, as crianças aprendiam coisas que hoje a gente não ouve falar nem no mestrado, nem no doutorado, nem, não sabemos mais disso. Por quê? Alguns especialistas hoje têm dito que não existem saberes melhor ou pior. Existem saberes diferentes. Já ouviram isso em algum lugar? Então, quando dizemos as crianças sabiam mais coisas até 1910, bobagem, o que elas sabiam naquela época não interessa para nós. Por que as crianças precisam conhecer Alexandre? Por que as crianças precisam conhecer Ovídio? Por que elas têm que saber latim? Por que elas têm que saber grego? Por que elas tinham que saber? Tem tudo a ver com a gramática, com a lógica, com a retórica, que a gente vai ter que entender daqui a pouco a função disso. O princípio número 3, ou o eixo 3, é a participação digna na família. Eu traduzi dessa forma, como participação digna, mas a palavra em inglês é worth membership. Entendem? In the family. Membresia, como se fosse um clube. A criança tem que estudar na escola, entre os 7 princípios, ela tem que estudar o lugar dela na família. Membresia, qual é o papel da criança na família? Olha a intervenção, a participação digna, a participação de direitos. Já começa-se a falar que não é o pai que vai dizer para a criança o que ela deve fazer. O professor na escola tem que dizer, criança, presta atenção, né? Você tem direitos. Está escrito isso lá, que essa membresia digna na família, esse eixo deveria ser trabalhado de uma forma que as meninas aprendessem que elas também têm uma vocação, que elas também podem se dedicar a uma profissão, não mais serem preparadas para serem mães e donas de casa. E nós estamos falando de 1918, mães, meninas e pessoas jovens que talvez não tivessem a menor necessidade de trabalhar fora, mas a necessidade é criada. Aquela história da propaganda, do marketing. Cria-se a necessidade da escola, cria-se a necessidade do Estado intervindo, porque agora a mãe está ocupada com outras coisas. Vocação reforça um pouco esse pertencimento digno na família, a educação para o trabalho. Nós não vamos dar mais uma educação daquela cultura liberal, das 7 artes liberais, nós vamos ver as vocações, e tem um que tem um dom para matemática, tem outro que é para humanas, outro que é para exatas, e a educação vai ser canalizada para as vocações. Acaba-se a tal educação clássica centrada nas artes liberais. Volta-se a formação para as artes mecânicas, nesse nome bonitinho de formação para o trabalho, valorizando a vocação. A educação cívica também é o aqui e agora. Né? Vamos discutir política, vamos discutir as coisas que estão acontecendo sem conhecer a história, sem conhecer pano de fundo, mas é essa educação para a cidadania. De agora, uso digno do lazer. Nesse documento diz que cada escola deveria ter um professor de lazer, teria que ter um coordenador, um responsável por pensar em festas, em passeios e valorizar o lazer digno, né?
poderia até dizer, não se envolva com isso, não se envolva com aquilo, um lazer digno, mas a intenção é, novamente, pulverizar os conteúdos. Caráter ético, que não está muito explícito no documento, né? Um dos eixos é esse caráter ético, mas quando a gente lê outras coisas paralelas, nós vemos o John Dewey dizendo que não é a tradição judaico-cristã a melhor referência para estudar ética na escola, né? Nós vamos estudar ético com outras bases de igualdade, já questionando a propriedade privada, já questionando a família, questionando tanto que os outros princípios estão reforçam-se mutuamente. Mais uma fonte para vocês, esse livro de Leipzig Connection, também em PDF, só baixar. Ele traz muitas dessas informações e tem algumas definições de educação. Eu gostaria que a Nancy lesse, por favor. Educação passa a ser vista como o processo de expor o estudante a estímulos e experiências significativas para que sejam obtidas as reações desejáveis. Ok, partindo já da ideia da psicologia moderna, da psicologia científica, que o homem já não tem consciência, isso acontece bem localizadamente na Universidade de Leipzig, a criação do primeiro laboratório de psicologia. Não é nesse contexto que surge todas as coisas, não, que as coisas acontecem mesmo, mas surge ali, é o embrião da ideia de que o homem não é um ser que tem consciência, um ser transcendente, ele é um ser que pode ser treinado. A ideia do reflexo condicionado, incondicionado, Pavlov, com a ideia da... Lembram de Pavlov? Alguém lembra disso? O condicionamento operante e tal, tudo isso está muito ligado a esse momento da Universidade de Leipzig. Nesse livro de Leipzig Connection, mostra como que rapidamente vários educadores americanos foram para a Universidade de Leipzig e um autor escreve que em 1890, 1892, até o ano de 1900 mesmo, era possível quase que qualquer pessoa nos Estados Unidos, em qualquer estado, conhecer alguém que tivesse feito mestrado. Assim, nem todo mundo fez, mas todo mundo conhece alguém que fez um mestrado na Alemanha. E, rapidamente, se espalharam as ideias. Foi criado o primeiro laboratório de psicologia nos Estados Unidos, e, dali, os Teachers Colleges, com a influência de John Dewey, com essa visão de que educar é provocar experiências significativas, estímulo significativo. Significativo para quem? Para quem conduz o experimento. O que é que eu quero ensinar? Como é que eu preparo o ambiente? Como é que eu preparo o estímulo punitivo, se eu quero extinguir um comportamento, o estímulo reforçador, se eu quero insistir, desenvolver, né, fortalecer, reforçar um comportamento. As escolas se tornam isso. Já não é mais um ser humano curioso que quer aprender, um Benjamin Franklin que quer melhorar o seu estilo. Agora tem todo um condicionamento atrás da educação. Aqui outro livro para vocês lerem, né? O livro A Origem da Família da Propriedade Privada do Estado também está em PDF na internet, e passa a ser necessário trazer a criança de casa, tirar a criança de casa, levá-la para a escola, ou seja, tornar a educação um direito de toda criança e uma responsabilidade do Estado. Há mais de 100 anos, quando não tinha tanta favela, quando não tinha criança na rua, quando não era assim, vamos tirar a criança da rua para pôr na escola. Vamos tirar a mãe de casa para deixar a criança disponível para o Estado educar. Vamos adiante, já vimos um pouquinho disso. Temos muita leitura pela frente, tem uns textos longos que eu vou pedir para a Nancy ler. Afirmações de Engels. O primeiro antagonismo de classe que apareceu na história coincide com o antagonismo entre o homem e a mulher, e a monogamia é a primeira opressão de classes. Na monogamia, a primeira opressão de classes coincide com a opressão do sexo feminino pelo masculino. Já falamos um pouquinho disso antes. Pode ir adiante. Lemos isto. Já lemos isso, pode ir adiante.
Aqui, um outro livro que trabalha... Esse é um livro de 700 páginas, chamado de Deliberate Dumbing Down of America, o emburrecimento deliberado. A primeira vez que eu ouvi essa mulher, eu passei uma semana assim, sem querer fazer outra coisa. Ouvi um videozinho curto e disse, preciso entender melhor esse negócio, e comecei a pesquisar. Esse livro tem 700 páginas, está em PDF, está ali o link. Foi nesse livro que eu encontrei as citações sobre o trabalho, o Tratado da Unesco, que eu já citei de manhã. Ela leu um trecho, um parágrafo da Unesco, e eu dei pause, olhei, voltei, anotei o que ela estava falando, coloquei no Google, entre aspas, fui direto, achei exatamente o ideário da Unesco, escrito em 1946, com os trechos que ela cita nesse livro. Ela cita o de Leipzig Connection, esses outros livros, o NEA, ela cita. Então, esse livro não dá para dizer que é um resumo, porque são 700 páginas, né? Mas é um tratado sobre essa linha do tempo da história da educação. Quando ela está falando do livrinho de Leipzig Connection, é um livrinho bem pequeno, e ela está com o livrinho na mão, aí ela fala assim, esse é o livro que todo educador precisa ler. Aí ela dá uma recuadinha, ela fala assim, existem outros livros que todo educador deveria ler, mas certamente esse aqui é um deles. Então, fui atrás, né? Preciso ler esse livro, e li todo o livro de Leipzig Connection. Mas é material que está disponível para todo mundo que tiver interesse mesmo em pesquisar. Novamente, o NEA, que é uma outra versão antiga, o National Education Association. Podemos ir adiante, já falamos disso. Artigos recentes sobre esse assunto. Podemos ir, acho que precisamos avançar aqui. Um livro que diz que a religião civil, que o Estado civil é uma religião também, né? E o Paul Gelli, citando um texto desse livro, ele diz que toda educação é, em última instância, uma educação religiosa. É apenas necessário nós sabermos qual é a religião que está sendo ensinada, qual a religião que está oferecendo os fundamentos de cada abordagem pedagógica, porque, se não for a religião cristã, é a religião do Estado. Isso fica claro quando entendemos lá a fundação da pedagogia como ciência nesse contexto hegeliano. Voltando agora para documentos mais recentes, aqui existe um documento também disponível na internet, que é relatório da Unesco para a educação infantil nos países do Mercosul. Aí o texto vai mostrar como é que está a educação em relação às metas da Unesco, como é que está a educação na Venezuela, no Brasil, no Uruguai, na Argentina, nos 5 países do Mercosul, falando de como está. Então, diz, na Argentina, as crianças já estão sendo atendidas nesse nível, já avançaram nesse nível os cumprimentos da meta da Unesco. No Brasil, ainda está mais atrasado. E qual é o país que vocês acham que está mais adiantado de acordo com as metas da Unesco? Venezuela. Vocês estão bem informados. O documento diz que a Venezuela é o país que está mais adiantado, porque a criança bolivariana tem direito à educação desde o ventre. Direito à educação. Então, a criança, se o governo quiser tirar a criança da maternidade e levar para a escola, o Estado tem esse direito garantido. E o documento diz que é assim que tem que ser, porque a criança é um sujeito de direitos e não um objeto a ser observado. A família tem que estar alinhada com o Estado, porque quem tem que cuidar da criança é o Estado, não é a família. Aqui, alguns trechos. O menino e a menina são sujeitos de direito inseridos na perspectiva de gênero, são seres sociais integrantes de uma família e de uma comunidade que possuem características pessoais, sociais, culturais e linguísticas particulares. Por que tem que ensinar história, gramática para todo mundo? Cada criança tem características particulares. Deixa a criança se desenvolver sozinha. É por aí que a coisa caminha. Características culturais e linguísticas particulares e aprendem num processo construtivo, relacional com o seu ambiente. O particular não é assim. A criança do Brasil tem características diferentes da criança da Argentina, diferentes da criança americana. Cada criança tem a sua característica particular, não pode ter um ensino que desrespeite essa característica. Só que depois vem um plano
Nacional de Educação, vem uma base nacional curricular comum que diz: não ensine isso antes dessa idade, não ensine isso, mantenha todo mundo lá na ignorância. Então, é um documento que diz que toda criança tem que ir para a escola muito cedo. Quanto mais cedo, melhor. Desde o ventre tem que ser garantido esse direito, mas cuidado com o que vocês vão ensinar lá na escola. Cada criança é única, cada criança tem que explorar o seu ambiente, ela vai aprender sozinha, numa relação com o seu ambiente, tem que disponibilizar muitos recursos, muitos estímulos. E o professor é só um facilitador, e o professor não pode ter a última palavra em nada, e todos os elementos que vão impedindo aquela educação clássica que a gente falou. Qualidade e democratização da educação é um dos eixos do documento da Unesco. Pode ler, por favor? Qualidade e democratização da educação. Democratização do acesso, permanência, avaliação, condições de participação e aprendizagem. Qualidade é um conceito definido socialmente. Qualidade da educação deve ser definida em consonância com o projeto social. 10 horas diária, educação integral a partir de 3 anos de idade. Vinculação, áreas de saúde e educação. Olha o que está acontecendo aqui. Democratização significa democratização da permanência, todos iguais, democratização do acesso, se você pode pagar uma escola particular, problema seu. A ideia de democratização é não vá para particular, vá para a pública, uma enfatização, uma ênfase grande na escola pública. Alguns meses atrás eu recebi uma imagem, uma fotografia da princesinha da Inglaterra, com 2 anos de idade, sendo matriculada numa escola pública. Receberam isso? É a ideia de que ela é uma mascotezinha do marxismo, né? Da ideia da igualdade. Em vez de ficar em casa aprendendo com a mãe, e tal, vai aprender na escola pública. É uma escola diferenciada, lógico, não vão colocar em qualquer escola, mas é uma quebra de paradigma. A realeza não pode mais ser educada dentro dos muros do palácio, tem que ir para a escola com 2 anos de idade. E tem o alvo de que as crianças das classes privilegiadas estejam, assim, que tenham o mesmo percentual de crianças de classes privilegiadas e de classes inferiores nas mesmas escolas. Estão perseguindo esse alvo, porque é a democratização do acesso, da permanência. Quanto mais tempo, desde 3 anos. Mas a mãe não precisa trabalhar. Mas a mãe... 3 anos agora. Mas o alvo é desde o ventre. O alvo é lá desde que nasce. Podemos seguir? Tem previsão de escola noturna, tem previsão de escola de tempo integral mesmo para as crianças bem pequenininhas. É creche noturna para as mães que trabalham de dia e querem estudar à noite. Previsto isso nos documentos, inclusive no Brasil. Um outro eixo aqui da formação continuada, reciclagem a cada 6 meses. Uma das principais formas de controle é essa reciclagem. Antigamente, uma professora saía do magistério capacitado para ensinar muito bem a criança a aprender a ler e escrever, alfabetizava muito bem, para ensinar bem história, geografia, matemática, com ensino normal, era chamado de normal, ou ensino magistério. De repente, veio a lei da obrigatoriedade da pedagogia e vários professores que já tinham magistério foram para as faculdades de pedagogia. O que aconteceu lá? Ideologia, ideologia, ideologia na cabeça desses professores na faculdade de pedagogia. Esses eixos que eu estou falando é do documento de referência da CONAI, que acabou sendo base mesmo para essa base nacional curricular comum, para o Plano Nacional de Educação. Esse eixo que fala de valorização fala da valorização do especialista. Então, tem o professor que é o professor primário, que é o professor que dá aula para todas as matérias, mas eles falam do especialista em algumas coisas. Lembram da obrigatoriedade do ensino de música? E todo mundo ficou feliz, né? Ensino de música. Agora, não, tem que ter o especialista em música, não é qualquer professor. E o que é que tem que ensinar? Tem que valorizar o saber local. Então, a criança lá do morro, a criança que só ouve o funk, tem que valorizar o saber local. A criança tem que aprender o funk.
Não vai ensinar Beethoven para essa criança, não vai ensinar dança clássica para essa criança. O especialista aqui, nesse contexto, fala, inclusive, do especialista em educação sexual, que a obrigatoriedade da educação sexual na perspectiva de gênero e deve ser ensinada pelo especialista. Então, essa formação continuada, reciclagem a cada 6 meses, algumas pessoas vão fazer uma especialização em educação sexual, vão ser reciclados e vão ser avaliados para ver se elas podem ou não ministrar a educação sexual nas escolas. Portanto, uma escola cristã, confessional, que pode dizer, ok, eu não posso deixar de ensinar esse conteúdo, tenho que me curvar à Base Nacional Curricular Comum, eu preciso ensinar isso. Vou colocar um presbítero que é médico para ensinar isso. Não pode. O pastor, o professor, não pode. Tem que ser o especialista, eles chamam de valorização, tem que ser o especialista que foi credenciado. E aí, no mesmo documento, fala em dar cotas para a comunidade LGBT, cotas para curso de especialização em algumas áreas da pedagogia. Adivinha quem é que vai fazer esses cursos de pedagogia e ser capacitado, habilitado para entrar em qualquer escola? Esse é o documento que nós temos que conhecer. Podemos ir aqui, ainda valorização em direitos humanos. Direitos humanos, há uma distorção horrorosa, absurda. O que começou com direitos de verdade, direitos à vida, liberdade, propriedade, hoje é direitos de matar a criança no ventre, é direito de tirar a criança do pai e da mãe, porque a criança pequenininha é um sujeito de direitos, o governo é que é que tem a tutela desse direito. Um especialista em direitos humanos, ele vai falar para a criança que ela tem que chamar a polícia se a mãe der uma bronca nela, porque é uma quebra de direitos. Eu estava no salão, alguns tempo atrás, e a mãe comentando com muita naturalidade, rindo, contando lá para a pessoa que estava fazendo a unha dela, dizendo assim, você sabia que a fulana, uma menininha de 5 anos, não lembro o nome, não falaria também, né? Sabia que a fulana me deu um susto essa semana? Por quê? Ela tinha um menino de 6 meses também. Ela disse, eu estava cuidando do bebê, eu fiquei brava, eu gritei com ele, gritei com o bebê, e depois ele se acalmou, ele foi dormir, eu dormi também, e eu acordei com o meu marido no celular, me chamando, o celular tocando. Eu atendi, ele falou, o que está acontecendo aí em casa? Ele, nada, estou dormindo. Ela disse, não, mas aconteceu alguma coisa, cadê a menina? Não sei, ela deve estar brincando lá, mas por quê? O que aconteceu? Porque ela me mandou uma mensagem no WhatsApp assim, pai, qual que é o número da polícia? Pai, qual que é o número da polícia? O pai retornou a ligação, a mãe atendeu, eles, por que ela está querendo a polícia? O que está acontecendo? Nada, eu estava dormindo, deixa eu ver o que é. Desligou, foi conversar com a menina falou, eu queria que meu pai desse o número da polícia, porque eu ia chamar a polícia, você estava brigando com meu irmão. Uma criança de 5 anos. Onde é que ela aprendeu isso? Lá na escola. Aprendeu isso lá na escola. Especialistas em direitos humanos, dizendo para a criança quais são os direitos da criança. Especialistas em diversidade sexual, especialistas em história e cultura africana. Não é especialistas em educação cristã, tradição do mundo judaico-cristão, a nossa tradição ocidental, tudo isso vai para o espaço, ninguém fala disso, tudo isso é cultura arbitrária, autoritária. Vamos falar de cultura africana. Agora, deem uma olhada nos livrinhos de cultura africana. Tem um livrinho chamado Os Deuses do Destino, que fala dos 16 orixás, e, no final, diz que a criança tem que procurar um pai de santo para saber qual é o orixá de cabeça dela e que ela não precisa falar para os pais sobre isso. Os especialistas vão falar, os pais não precisam, né? A cultura dos direitos. Educação em direitos humanos, ela reposiciona os compromissos nacionais com a formação de sujeitos de direito e de responsabilidade. Isso está no documento dos direitos humanos. Os direitos humanos agora foram reposicionados. O que é direito? O que é dever? Como é que as nações precisam estar alinhadas com isso? Fala de um idioma universal de direitos humanos. Não é direitos humanos no Brasil, direitos humanos na Europa. Direitos humanos é um idioma universal. O que é direito aqui é direito lá. Isso faz sentido. Isso torna
mais fácil de compreender, passa a fazer mais sentido para a gente quando nós conhecemos essa informação e olhamos para uma luta por algumas coisas que pareciam sem sentido. Por exemplo, algum tempo atrás falava-se em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Já foi aprovado no Uruguai isso. Nossa, estranho, né? Mas aqui no Brasil também está... Porque o povo de lá está lutando por isso, o povo daqui também está lutando por isso, todo mundo querendo a mesma coisa. Estranho, 2 países quererem exatamente a mesma coisa nesse momento. Mas lá na Suécia já foi aprovado. Comecei a perceber que todo mundo, no mundo inteiro, todas as pessoas, todas as nações estão lutando pelas mesmas coisas. O povo está sendo obrigado a aceitar o que vem de cima, como um idioma universal em direitos humanos. Então, chega a agenda dos direitos humanos numa nação, mobiliza algumas pessoas, gera um ativismo em relação àquilo, e a população mesmo, a grande maioria da população, não está nem sabendo. Não está sabendo de nada, mas reposicionamento, idioma universal, um ativismo, as pessoas chegam com uma cartilha pronta, alguns poucos são doutrinados aqui, e esses poucos acham que eles são heróis. Estão lutando pelo direito das minorias, estão lutando por alguma coisa justa, contra essa maioria horrível e opressora, e é assim que tem sido. Lamentavelmente, nós temos que chegar a uma conclusão. As classes, hoje, que se acham mais politizadas, mais aptas para defender os seres humanos, a liberdade, de modo geral, são as classes mais manipuladas. São as pessoas que são marionetes e não têm noção disso, não sabem disso. Especialização em educação e direitos humanos. Tem curso de especialização nisso, especialização em como educar. Eu li um artigo que diz que não basta defender os direitos humanos, tem que defender o direito à educação em direitos humanos. Entenderam? O direito humano é uma coisa, agora precisa falar desses direitos para todo mundo. As crianças têm direito à educação em direitos humanos. Precisamos levar isso a sério, porque as crianças pequenininhas têm que saber que se a mãe brigou com o irmãozinho, ela pode chamar a polícia. A criança tem direito a isso. Não deixe de respeitar esse direito da criança, o direito à educação em direitos humanos. Direito à educação em diversidade, etc. Mais um. Uau. Direitos humanos devem estar presentes. Olha o que os documentos dizem. Na elaboração do projeto político-pedagógico, na organização curricular, no modelo de gestão e avaliação, na hora de fazer a avaliação das crianças, elaborar a prova, olha, os direitos humanos, vai colocar errado onde está errado. Diz, está ótimo, está lindo, respeita aquela singularidade da criança, a capacidade que cada uma tem é diferente, respeita. Esses direitos humanos têm que estar presentes na produção de materiais didático-pedagógicos. Produção de materiais didático-pedagógicos, vê a cartilha dos direitos humanos, vê se passa no crivo, vê se o material está adequado. Na formação inicial e continuada dos profissionais de educação. Então, direitos humanos, lá na pedagogia, lá na especialização. Nas relações cotidianas, na hora de pegar a criança lá na porta, na hora de decidir qual é a celebração, vai comemorar a Páscoa, vai comemorar o Dia das Mães, olha os direitos humanos. Toda uma vigilância aqui. Nos gestos e rituais pedagógicos tem que estar presentes os direitos humanos. Na produção de conhecimento voltado para a promoção dos direitos humanos. Isso está nesses documentos todos, nós vamos vendo essas frases. Eu tenho analisado alguns materiais pedagógicos. Recentemente, eu peguei um livrinho para ser lido em creche. O nome do livro é O que tem na sua fralda, para ler no berçário, para ler ali para as crianças bem pequenininhas. E, logo, a primeira imagem diz que era um burrinho. O burrinho é um burrinho muito curioso, ele não pode ver um buraco, que ele quer ver o que tem lá dentro, e aparece ele olhando dentro de uma coisa que seria um formigueiro, alguma coisa assim, e de repente, ele fica curioso e ele pergunta, o que será que tem na fralda do coleguinha lá? E tem porquinho, tem cabrita, tem galinha. E ele chega para o porquinho e fala, posso olhar a sua fralda? E o porquinho diz,
Claro que pode, respondeu o porquinho, um pouco sem jeito. E tinha 3 cocozinhos. 1, 2, 3. Aí ele vai e pergunta para a cabritinha, posso olhar dentro da sua fralda? Claro que pode, respondeu ela, surpresa. Um fica surpreso, um fica um pouco sem jeito, outra fica contente. E respondeu ela, levantando as mãos para ajudar. E aí pergunta, e assim, vai perguntando o que é que tem na sua fralda, posso olhar na sua fralda? E no final parece assim, não é tão grave como eu pensei, né? Porque no final, numa fralda tem 3, outra tem 5, noutra não sei quantos lá, e parece que está ensinando matemática para a criança. No final, não é? No final, todos ficam curiosos também e falam, e nós, podemos olhar dentro da sua fralda? Claro, respondeu o burrinho, confiante. Por que ele respondeu confiante? Porque ele já tinha aprendido a usar o piniquinho, não tinha cocô na fralda dele. E aí a mamãe lê um negócio desse e fala, agora entendi, poxa, legal, né? Vou ensinar para o desfraude, vai ser bom para o meu neném isso. Gente, é só isso, é só o treino para a fralda que está nesse livro. Quantas coisas um bebê vai aprender que qualquer pessoa pode olhar na minha fralda, eu posso olhar na fralda de qualquer um. Você não vai fazer assim. Olha o que está por trás disso. E o livro está aí, vendendo e tal. Lá no berçário, um treino. Eu estaria exagerando se eu dissesse que tem a ver com pedofilia, tem a ver com... Estou exagerando. Um bebê. E tem mais de um. Ganhei um outro recentemente que tem um pouquinho assim, mais de dúvida. Será que é tão explícito? Será que a pessoa tem noção do que ela está escrevendo ou não? Mas são coisas questionáveis. Visão da infância, segundo os organismos globais. É necessário criar uma nova cultura infantil, resultado da comunicação global. A criança daqui, a criança da África e da Nova Zelândia, e a criança do Japão e da Rússia, são crianças globais, né? Não é a criança brasileira, não são os netos da Nancy, né, que têm esses valores, eles são crianças globais, né? Eles precisam ser educados com essa nova perspectiva. A criança é sujeito, ela não é objeto de atenção, de cuidado, de educação. Ela é sujeito, ela tem que ser respeitada nos desejos dela, ela tem que ser conhecida, e ela é que define o que é certo e o que é errado. Então, a gente vê crianças tendo acesso de birra, de grito. Ela é um sujeito, deixa ela gritar. Ela não pode ser orientada, ensinada. Ela constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade. As coisas não têm sentido, que nós precisamos ensinar o sentido das coisas. Ela constrói o sentido. Essa é a visão de criança. A criança tem o direito de aprender a conhecer o corpo e definir sua identidade de gênero. Tá? Tem relação com esses direitos universais. Para isso, devem ser expostos a todo tipo de estímulos corporais. Isso está na Base Nacional Curricular Comum. A criança tem que ser exposta a todos os estímulos corporais, porque é um direito dela. Ainda absurdos do documento da Unesco. A educação, a partir do nascimento, é um direito de toda criança. Isso quer dizer que a família tem a obrigação de entregar a criança ao Estado. Aí, dentro desse contexto que está falando do direito, tem uma frase aqui, está entre aspas, cresce a pressão pelo ensino de conteúdos e aprendizagem. Tem gente, subversivos, como vocês e eu aqui, que dizem, mas a criança tem que aprender a ler, a criança tem que aprender a escrever, a criança tem que aprender história, ela tem que aprender inglês. Essa pressão, chamam de pressão pelo ensino de conteúdos. Não, a criança tem que ter o direito a explorar o próprio corpo, tem direito a todos aqueles direitos que nós lemos lá atrás. Tem direito a dar sentido às coisas, a atribuir sentido às coisas, não é? Conhecer o sentido, tudo é subjetivo. Mas tem gente querendo que as crianças aprendam coisas, conteúdo de aprendizagem. Olha o que eles dizem. A esse movimento pelo ensino de conteúdos, opõe-se a defesa dos tempos, ritmos e processos de educação infantil propostos pelos criadores da pedagogia da infância. A primeira posição contra o interesse de grande parte das famílias e de um segmento da iniciativa privada. A outra tem a seu lado as leis, especialistas em educação infantil, professores e gestores educacionais públicos.
O mundo está dividido aqui. Percebe que está dividido? Há esse movimento aqui, de um lado, aqueles que acham que a criança tem que aprender alguns conteúdos, opõe-se, do lado de cá, à defesa dos tempos e processos e tal da própria criança. A criança vai aprender no ritmo dela e tal. Pelos criadores da pedagogia infantil. Bom, esses tempos propostos pelos criadores da pedagogia infantil. A primeira posição, aqueles que querem que ensine conteúdos, essa primeira posição conta com grande parte de famílias, as famílias ainda estão querendo que a criança aprenda alguma coisa, e conta com uma parte aí de escolas privadas, gestão de escola privada. Mas os daqui, os que estão defendendo essa nova educação centrada no direito da criança, essa parte aqui conta com leis, conta com especialistas em educação infantil, conta com professores e com gestores educacionais públicos. Isso está no documento da Unesco. No documento da Unesco está dizendo isso. Ainda estamos divididos, mas as famílias querem uma coisa, uma parcela da educação privada quer uma coisa, mas as leis estão do nosso lado. As leis estão dizendo, traga a criança com 1 ano de idade, deixa ela aqui o dia inteiro, não ensina a criança a ler, não apresse, e por aí vai. A primeira vez que eu me deparei, assim, muito próximo, né, me aproximei mais disso, foi com uma motorista de táxi. Eu peguei um táxi dirigido por uma mulher, e puxei conversa com ela e tal, e, de repente, mas você faz tempo que você está trabalhando com isso? Ela, não, tem só 2 anos. Mas por que você escolheu isso? Porque eu sou pedagoga e eu cansei de levar bronca por fazer aquilo que eu tinha aprendido a fazer. Como assim? Me explica isso, né? Isso num trajeto curto. E ela disse, eu trabalhava numa escola municipal e eu levava bronca porque eu dava papel para criança com menos de 4 anos. E a lei diz, não dá papel, não dá lápis, não deixa a criança não pode ser exposta a letras e tal antes dos 4 anos de idade. E, mais tarde, fui perceber onde é que estão essas leis, né? A criança tem direito a explorar o corpo, a brincar e tal, não dê papel, não deixa a criança aprender a escrever. Porque as leis estão do lado de quem quer ensinar conteúdos, está que é alguma família, né? Os resultados estão aqui. Resultado parcial da educação emancipadora. A educação centrada em conteúdos, a educação clássica é considerada educação arbitrária, mas nós temos a educação libertadora, educação emancipadora. Esse é um documento recente que diz que apenas 8% dos brasileiros têm proficiência na língua portuguesa. Vocês sabem disso? Vocês estavam atentos? 8% dos brasileiros são capazes de fato, entender um texto. Mas para que entender? O texto não tem sentido, é o aluno que atribui sentido. É o que a educação emancipadora diz. É o aluno que atribui. O que o autor quis dizer, não importa. O que o autor quis dizer, arbitrário. Por que a gente tem que saber o que o autor quis dizer? Eu já ouvi, dentro da minha igreja, alguém dizer que é heresia você tentar entender o significado de um texto. Que cada um entende do seu jeito. Que absurdo é esse? Como assim? Tentar entender o que o autor quis dizer. Nem o autor sabe. Ele escreveu querendo dizer uma coisa, depois ele lê e diz assim, hoje eu dou outro sentido para esse negócio. É assim que a pedagogia emancipadora tem trabalhado. Então, não podemos confiar numa lei. Quando a lei diz uma coisa, a gente diz, bom, eu não concordo bem com essa lei, não. É assim que tem que ser. A hora que você vai baixar um aplicativo na internet, a hora que você vai fazer uma compra na internet, o que você tem que fazer? Tem que escrever lá, li e concordo, não é? Quem é que lê? A maioria não lê e diz que está de acordo, não sabe o que está ali. Quantas armadilhas ainda nos pregarão porque nós não conseguimos sequer entender o sentido de um texto simples, quanto mais dos contratos. Daqui a pouco nós estaremos vendendo a nossa própria liberdade, totalmente escravizados, porque os textos não têm sentidos objetivos. Nós é que atribuímos, mas não será assim na hora que vier uma lei. Quando diz tem que ensinar isso, não dá para dizer assim, olha, eu não concordo, não concordo com esse sentido. Nós podemos dizer, em relação à BNCC,
não concordamos, eu leio e eu entendo de outra forma, não estou entendendo do jeito que vocês entendem. Então, os textos não têm sentido objetivo, eu entendo esse texto do jeito que eu quero. Podemos fazer isso? Podemos? Se você for julgada, pagar uma multa alta, você pode dizer assim, senhor juiz, me desculpe, eu não entendo assim. O senhor escreveu de um jeito, eu entendo do outro. Não, os textos têm sentido objetivo, sim. E se nós não conseguimos, proficiência, entender por que dessa vírgula aqui, por que desse ponto aqui, o que ele está querendo dizer com este verbo? Se nós não entendemos, nós estamos prisioneiros. Mas só 8% das pessoas no Brasil têm esse domínio hoje. Esse é um documento, uma estatística aí do INAF, que diz que nós temos aqui 4% de analfabetos totalmente analfabetos, 23% que têm apenas a capacidade de entender assim, o nome de um ônibus, de conseguir identificar, ler lá os rótulos num supermercado, sabe comprar algumas coisas, uma listinha de compras, um alfabetizado rudimentar. Aí nós temos 42% do elementar, que ele consegue entender algumas informações simples, num pequeno texto, numa pequena historiazinha, ele consegue entender. O intermediário, mais 23% só, são capazes de discernir entre fato e opinião quando leem uma reportagem. Só. Depois disso já é o proficiente, ele consegue. Esse consegue identificar, é fato, é opinião. Não, o autor está dizendo alguma coisa e depois, não, aqui não é o autor que diz, aqui é um fato, ele está dizendo que aconteceram 500 acidentes durante o final de semana e aqui ele está dizendo, provavelmente por causa, aqui é a opinião dele, aqui é fato. Só 23% da população, e percebam que é 23% depois dos 42, depois dos 23, quer dizer, lá na ponta. Somando tudo isso, nós poderíamos dizer que 69% da população não é capaz disso, não é capaz sequer de identificar fato de opinião, só aqueles 23 mais os 8%. Esse é o resultado da nossa educação emancipadora, da nossa educação moderna, em oposição àquela educação clássica que nós falamos agora há pouco, que formou meninos como Benjamin Franklin, como George Washington Carver, como a Hannah Cooper, que era uma menina que trabalhava ali na casa, que nunca iam para as universidades, mas hoje, nas universidades, nós temos analfabetos funcionais, pessoas totalmente incapazes de distinguir entre fato e opinião. Resultado de tudo isso, como nós falamos já na parte da manhã, normalmente quando se fala em drogas, aumento do tráfico de drogas, gravidez precoce, crianças abandonadas, crianças de rua, essa multidão de moradores de rua, quando falamos em violência e desemprego, quando falamos em maior dependência do Estado, dependendo mais do Estado, total falta de autonomia, falta de capacidade de arrumar o emprego, de progredir e tal, nós não fazemos esta relação com a educação. Dificilmente nós paramos para pensar que esse controle grande do Estado, essa escravidão geral na qual nós estamos, que isso tem a ver com a educação oficial, com a centralidade da educação na mão do Estado e não mais na mão das famílias e das igrejas. Acho que terminamos este. Nós temos algumas perguntas, temos 6, e eu tomei a liberdade de selecionar 3 para esse primeiro momento agora, porque está mais consoante com a sua palestra nesse momento, e as outras 3 eu vou deixar para o momento posterior. Ótimo, okay? Nancy, obrigada. A primeira pergunta é do César Manieri. Ele pergunta para a senhora qual o papel do Comênios, na sua visão, nesse processo da troca da educação clássica pela educação atual. É bem séria essa pergunta, No meu livro Educação e Personalidade tem um capítulo inteiro sobre Comênios. Confesso que a minha visão sobre Comênios mudou bastante desde que eu escrevi o livro. Mas é um papel de transição mesmo. João Amós Comênios, ele nasceu em 1598.
e ele publicou a Didática Magna. Ele escreveu a Didática Magna primeiro em 1627, em tcheco, e depois foi traduzida para o latim em 1640. É a primeira vez que aparece essa ideia de educação universal, e parece bom, e acho que é bom ainda em alguns aspectos. Ele propõe princípios. Ele fala da importância da educação estar fundamentada em 3 focos, né? O tripé: educação da razão, da virtude e da piedade. Então, essa educação do Comênios ainda tem traços da educação clássica. Ele não fala numa educação só do aspecto intelectual, ele fala da educação da razão, e ele diz que essa educação tem que ser universal. O que ele chama de educação universal? Ele diz que a ninguém deve ocorrer, em algum momento da vida, que lhe seja feita uma pergunta sobre a qual não seja possível dar uma mínima opinião. Então, para ele, universal é no sentido de saber tudo, de aprender tudo. Então, a ninguém deveria ocorrer que, em algum momento da vida, se fizesse uma pergunta que ele não soubesse responder, pelo menos minimamente, sobre o assunto. Então, deveria ensinar leis da física, da matemática, da geografia, da medicina, do direito, deveria ensinar os princípios, os rudimentos de todas as coisas, do conhecimento racional de todas as coisas. Mas deveria também ensinar os princípios da moral, que é a relação com o próximo, com o ser humano, e a piedade, que é a relação com Deus. Então, é uma educação que tem muita coisa ainda da educação clássica. Ele cita João Calvino, ele fala dessa popularização da educação clássica, mas ele já tem uma proposta de que o professor chega e ensina para uma multidão, como se fosse uma coisa em série. Ele fala em oficina de homens, que as escolas deveriam ser oficinas de homens. Então, Comênios realmente está num momento de transição. É um homem considerado moderno para a época dele, moderno no sentido de caminhar para essa educação mais menos personalizada, né? Menos centrada na criança, na educação. Mas ele também diz que a criança tem que ficar com o pai e mãe até 6 anos de idade. E ele escreve o plano da escola materna. E nesse plano da escola materna, ele fala que os rudimentos de todas as ciências são ensinados em casa. E aí, se você procurar plano da escola materna, você vai achar em português, inclusive. A Didática Magna inteira está lá em português. E ele diz que o princípio da ótica se ensina em casa, quando está ensinando cor, luz e tal, o princípio da física, o princípio da astronomia, quando você fala de dia, noite, lua, sol, você está falando do princípio. O princípio de todas as ciências deveria ser ensinado em casa pela mãe até 6 anos de idade, pelos pais. Inclusive, os princípios da política deveriam ser ensinados até 6 anos de idade em casa. Então, o ir para a escola, no conceito de Comênios, já está muito próximo também da educação judaica, que a criança aprendia a ler e escrever em casa. Com 6 anos, ela vai para a escola, e aí ela já vai ler coisas mais densas, com uma supervisão de um professor, com a orientação de um professor que deveria ser supervisionado pelos pais. Muita gente está dizendo que Comênios é o precursor da Unesco, que Comênios é o precursor da educação universal. Ele usa a palavra universal, mas é necessário ler a didática inteira para entender o que ele está falando. Eu li a didática inteira pelo menos 3 vezes quando eu escrevi aquele capítulo, né? Então, sei que tem coisas muito preciosas lá, mas ele tem sido muito mal utilizado nos últimos tempos. A outra pergunta, a pessoa não se identificou. Na perspectiva de que a criança tem direito à educação desde o ventre, a que ponto isto se opõe ao direito da mãe de abortar? Pois é, está aí uma possibilidade de contradição que eles não gostam de pensar, né? Então, a criança deveria ter o direito de não ser abortada, né? O Estado deveria estar lutando pelo direito da criança. Então, desde a concepção, né? A criança foi concebida, já é um sujeito de direitos. São 2 sujeitos de direitos, aí a mãe e a criança. Como é que o Estado vai lidar com isso? A pergunta é só uma provocação, né? Eu acho que há uma oposição que eles não querem discutir. Eles discutem que a criança, de fato, é um ser de direitos a partir do nascimento, mas, enquanto ela está na barriga da mãe, a mãe é que tem o direito de destruir essa vida a seu bel prazer, porque, afinal, o corpo é dela.
A outra pergunta também não se identificou é: o monte em forma de barco, de arca, onde fica? No Monte Ararat, na Turquia. Júlia. Acho que pode ser sem microfone, mas eu tenho medo, acho que entra um pouquinho na próxima parte, mas quando você fala do Marx e tudo, eu, pelo menos no ensino médio, que eu mais senti o impacto dessa educação, enfim, canalizada pelo marxismo cultural e tal, é em história, geografia, principalmente em história, porque, por exemplo, quando você fala da independência, da abolição da escravidão, é toda uma questão de por que aboliu a escravidão, porque precisava de mão de obra, e aí você abole a escravidão para ter essa mão de obra. Então, não só nisso, mas em toda a história, ela é arquitetada pela questão de interesse econômico, de luta de classes. Eu queria saber assim, porque, por exemplo, em biologia, é relativamente fácil eu enxergar o que é a Bíblia e o que não é, sabe? Fácil, mas em história é muito difícil, porque eu não vejo uma outra fonte. É tipo, como a gente aprende a história verdadeira, então? A gente tem que pesquisar tudo? Existe, sabe? Se existe isso, como a gente faz? Porque eu acho que o mais difícil mesmo é a história, sabe? Tipo, você fala, não, mas eu sei que isso em biologia tá errado, eu sei que a evolução tá errada, eu sei que, sabe? Mas em história, às vezes, eu acho que é um ponto muito, muito forte, porque ela tá toda construída na base da luta de classes, né? Em praticamente todas as escolas, então. Pelo menos que eu tive contato. Então, Júlia, você está certa. A história surgiu como ciência lá no contexto marxista, a ideia de que agora é uma ciência e agora ela tem alguns pressupostos que têm que ser respeitados para ser ciência. Todos os outros documentos ficam sob suspeita. E acho que é 1892 e alguma coisa que é criada nos Estados Unidos uma associação nacional de história. E começam a ser criadas associações nacionais de histórias em vários países, porque agora é a associação que vai definir o que é história e o que não é. Não se consideram mais as fontes primárias. Surge a ideia de que os documentos que foram preservados sempre foram preservados pelo dominador. Os documentos das classes dominadas foram destruídos, então o documento primário não tem valor nenhum. Essa visão da história, como é que chama? Sociologia da história, filosofia da história. A filosofia da história vai caminhando nesse sentido de não valorizar a fonte primária, etc. Mas existem fontes primárias, e nós precisamos encontrar essas fontes e até avaliar do ponto de vista deles mesmo. Quando eu citei hoje de manhã o livro do William Bradford, que são cartas desses pastores, presbítero, diácono lá, que foram para as colônias, eles eram dominadores, eles eram o império que a nação deles veio se tornar mais tarde. Eles não tinham a menor ideia, eles eram perseguidos, foragidos. A própria Bíblia, o próprio livro do Êxodo, está falando de escravos fugindo do Egito. Então, a premissa deles está errada, de que não existem fontes primárias, que os documentos, se estão preservados, é porque foram preservados pelo dominador. Os peregrinos não tinham a menor ideia se eles iriam sobreviver. Eles saíram em 102 pessoas no Mayflower, 51 pessoas morreram no primeiro inverno. Eles não teriam sobrevivido se não tivesse aparecido um índio, Esquanto, um índio que tinha sido capturado alguns anos antes, levado para a Inglaterra como escravo, tinha aprendido inglês. Quando ele voltou, a tribo dele tinha sido dizimada por uma doença, por uma peste, tinham desaparecido, tinha ficado milho enterrado debaixo da neve. Foi esse milho que salvou a vida dos peregrinos. Isso está escrito lá nesses documentos primários, esses documentos originais, que ninguém quer mexer. Os marxistas, os defensores da ideia de que tudo é econômico, de que tudo é luta de classes, eles não vão falar nunca desse milho enterrado na neve e do Esquanto que apareceu falando inglês e que, de repente, os peregrinos, no auge da doença, morrendo todo mundo, morrendo muita gente, aparece um índio que diz "Welcome, Englishman". E, esse índio fala inglês? Como assim? Tinha sido levado providencialmente para a Inglaterra, aprendido inglês, voltou, foi o intermediário entre os peregrinos que chegaram e os índios. Eles viveram em paz com os índios durante 50 anos. Eles fizeram um pacto, aliança, durante 50 anos. Aí é um rei indígena que quebra o pacto, que prende alguns americanos, alguns peregrinos. Ninguém fala disso. Por que não falam disso?
porque vamos esconder os documentos e o aluno de história não tem acesso a isso. O aluno de história vai ter acesso ao trabalho, às fontes que o orientador dele mandá-lo ler. E essa associação começou assim: eu escrevo um trabalho, o meu colega escreve outro, eu cito o dele, ele cita o meu, começa a ter credibilidade os trabalhos citados uns pelos outros, ninguém cita a fonte primária, e a coisa foi avançando desse jeito. Mas as fontes existem. As fontes existem, nós precisamos identificar essas fontes, nós precisamos pesquisar, nós precisamos sair da oficialidade, né? Acho que é essa expressão, né? Tem algumas pessoas dizendo MEC, não reconhecemos o MEC. Não reconhecemos o MEC, porque o MEC tem blindado o conhecimento, né? E publicado o emburrecimento mesmo. Nós precisamos ir atrás, Júlia. A ideia é onde estão essas fontes, quem é que está, estou ouvindo, alguém tem um curso a respeito, estou lá. Vocês estão aqui querendo saber coisas e estou dando aí muita literatura. Precisamos muito de pessoas que aprendam inglês, que traduzam coisas do inglês para o português. Minha vida mudou depois que eu tive acesso à literatura inglesa. A nossa história brasileira precisa ser revisitada. Eu comprei um livro semana passada e ganhei outro sobre Capitães do Brasil, livro em português. Esse eu ganhei, Capitães do Brasil. Achei fantástico. Uma historiadora inglesa que veio ao Brasil em 1925, me parece. Ela se apaixonou por Portugal, pela história de Portugal, voltou para a Inglaterra, estudou português, foi para o Porto, para a cidade do Porto, ficou um tempão lá pesquisando, e ela escreveu em inglês um livro sobre a história do Brasil. E ela fala de umas coisas assim, descreveu a primeira semana de Cabral aqui no Brasil de uma forma que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Então, nós temos que encontrar, não sei o que acontece comigo, assim, de repente, um toque especial, soberano, né, que eu vou encontrando documentos, aí vou lendo coisas, mas, quando a gente está buscando, a gente encontra, né? Quem procura, acha. E a minha vontade é ter mais tempo para ler, para pesquisar e criar associações, grupos de estudos, porque tem. Então, a história, de fato, é um problema muito sério, mas eu mesma já encontrei muito mais material do que eu sou capaz de ler durante o resto da minha vida. Sou estudante de História, estou fazendo licenciatura, né? Depois de ter feito teologia, tudo mais, eu decidi voltar para a faculdade e fazer História. E é o que você está falando mesmo. Nós, estudantes de História, nós não temos acesso a esses documentos mais antigos, a essa fonte documentária mais antiga, mais clássica. A gente tem uma pincelada no começo do curso, alguma coisa de história clássica, mas é pincelada mesmo. E depois a gente entra, o grosso mesmo da Faculdade de História atualmente é o quê? É a partir do marxismo mesmo, ali da Revolução Industrial, das guerras dos sindicatos e tudo mais, que vai crescendo e que vai chegando até os dias de hoje. E, infelizmente, a história do Brasil ela é muito diluída no curso, e o anexo, né, da cultura afro dentro da história brasileira, como se nós não fôssemos brasileiros com uma formação tão heterogênea de povos, mas como se fosse só a cultura afro presente na história brasileira. Olha o desafio imenso de quem, de fato, quer pensar uma cultura da integridade. Me lembrei que a Júlia mencionou também os escravos, né? A abolição dos escravos, e a razão é dito que é para ter mão de obra e tal. Quem diz isso não conhece mesmo, não tem noção, por exemplo, que existiu nos Estados Unidos, durante 100 anos, um movimento chamado Underground Railroad, como se fosse uma estrada de ferro subterrânea. 100 anos de ligações, assim, de alianças entre grupos abolicionistas, que, em alguns casos, a mulher não sabia que o marido era abolicionista, ou o marido não sabia que a mulher era abolicionista, e era uma estrada subterrânea, porque as pessoas saíam daqui, e um abolicionista daqui sabia quem era a pessoa lá na outra cidade que poderia dar abrigo a um escravo fugido. E as pessoas tinham senhas, e existem cânticos. Tem cânticos das nossas igrejas que são senhas, quando se fala no negro spiritual.
não é? Que algumas coisas assim, breve verei Jesus vindo em glória para levar-me ao céu, um exército de anjos. Lembra dessa música? Chegando para mim. Eu li que essa era uma das músicas que os escravos cantavam nos algodoais, lá colhendo algodão, cantavam como senha quando estavam chegando um grupo de abolicionistas que iam libertar alguns escravos. Então, olhei para o Jordão e eis o que eu vi, ó, chegando. O Jordão era o Mississippi, o rio que eles atravessavam. 100 anos de Underground Railroad, muitos hinos escritos por um pastor que é Watts, o sobrenome dele, não me lembro agora o primeiro nome, que eram hinos abolicionistas, e os senhores não sabiam disso. 100 anos, e é por causa de razões econômicas, nós queremos ter mão de obra, não, nós queremos ter mão de obra salariada para a gente ter um mercado consumidor, é isso que é dito, né? Mercado consumidor, então a gente liberta os escravos, paga o salário para eles, aí eles compram o nosso produto, é por isso que a gente vai libertar os escravos. Gente, 100 anos de gente morrendo por causa disso. Muita coisa. O John Hopkins, que não é John, é Jones, única pessoa que eu conheço que chama Johns Hopkins, que tem hospital, a fundação, a Universidade Johns Hopkins. O pai dele tinha escravos e tinha 11 filhos. O pai dele libertou todos os escravos antes da lei da abolição, por convicção, e colocou os 11 filhos para trabalhar na lavoura, e ficou com alguns escravos que decidiram ficar voluntariamente, não tinha nenhuma lei, não tinha nenhuma tendência de consumo, nem nada, libertou, porque ele teve convicção de que era pecado manter os escravos. História, a gente vai buscar essas informações, né? William Wilberforce, assistam o Wilberforce, assistam Jornada pela Liberdade, leiam a história dele. Vocês vão perceber como que o parlamento lutou contra os projetos de lei do Wilberforce de proibir o tráfico. Eles diziam, ele vai afundar a nação que o criou, a nação não vai sobreviver sem escravos. Totalmente contrário, mas nós estamos vendo filmes demais, nós estamos vendo futebol demais, nós estamos vendo Faustão demais, não sei onde é que nós estamos, que nós não conseguimos a tempo para encontrar o que é significativo, né? E buscarmos essas informações que vai abrir os nossos olhos, nos libertar dessa cegueira. Eu gostaria de prestigiar a presença, né, do pastor Zezinho Soares, vereador lá em São Bernardo, ele é vice-presidente da Câmara Municipal dos Vereadores de São Bernardo do Campo. Obrigado pela sua presença, tá bom? E também agradecer pela presença do William Lago, ele é assessor do nosso prefeito lá de Santo André, do Paulinho Serra. Gostaríamos de agradecer também a sua presença aqui conosco, ok?